A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo da Coluna Rema. Desde já que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor fale com você neste vídeo, fale com você neste momento. É sempre muito especial estarmos compartilhando da palavra de Deus, estarmos juntos na presença de Deus. Independente se é juntos presencialmente, se é por um vídeo, se é por um áudio, enfim. Aonde estamos reunidos com o coração ali pegando fogo por Jesus, as coisas acontecem, amém? Compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no canal, enfim, esteja interagindo com a gente. Cada vez mais que você curte, que você compartilha, a mensagem de Jesus é espalhada por lugares que a gente nem imagina aonde alcança, onde a internet hoje tem levado os conteúdos, tem levado as coisas. Por isso, em nome de Jesus, seja aí um evangelista compartilhando os vídeos, não apenas do Rema, mas todo o conteúdo aqui do nosso canal, porque tudo que fazemos para o Senhor é uma grande bênção, amém? E no Rema de hoje, eu gostaria de falar sobre o que todo cristão deve ter. O que todo cristão deve ter. E é interessante que quando Jesus estava aqui na terra com seus discípulos, e ele já estava preparando o coração deles, preparando todo o ambiente, porque ele já sabia que estava se findando o tempo dele aqui. Então, para ele não ir embora, para ele não já sair assim do nada, digamos assim, e deixar aqueles homens sem o que fazer, totalmente perdidos, Jesus foi trabalhando aos poucos a ideia de que ele iria ter que morrer, mas ele iria ressuscitar e ele teria que subir de volta aos céus. Então, nessa preparação, Jesus ele mostra que ele não deixaria os discípulos sozinhos. Consequentemente, ele não deixaria sozinho dali para frente ninguém que o aceitasse, ninguém que o reconhecesse como Senhor e Salvador. E ele começa a prometer um Consolador, a prometer o Espírito Santo, a prometer alguém que faria companhia, que iria ajudar todos aqueles discípulos, os apóstolos e todos os cristãos que viriam após. Ele começa a prometer que aquele que iria ajudar na obra, na missão que Jesus deixou. E essa figura, esse ajudador, é tão importante que o próprio Jesus tinha ele como auxiliador. E sim, nós estamos falando do Espírito Santo. E quando Jesus se batiza nas águas por João Batista, o que a palavra relata? Que o Espírito Santo, como pomba, desce sobre Jesus. E aí sim, dali para frente, Jesus inicia o ministério dele, nos mostrando que, para a nossa vida aqui na terra, nós precisamos do Espírito que pairava sobre as águas desde o Gênesis, desde o princípio. O Espírito de Deus. E aí então Jesus promete o Espírito Santo aos discípulos. E nós podemos ler isso lá em João 14. E eu quero ler apenas alguns versículos para a leitura não ficar longa. Então eu vou começar aqui do 16. E Jesus dizendo para os apóstolos, para os discípulos, para aqueles ouvintes, e dizendo para nós também. Porque tudo que foi registrado e tudo que está na palavra de Deus não apenas era para aquela época, mas é para nós hoje. É para todo aquele que crê e que lê. Então Jesus está falando com você e comigo
neste vídeo, nessa noite, neste momento que você está vendo esse vídeo. E diz assim, ó: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Queridos, o que todo cristão deve ter: o Espírito Santo. Quando você aceitou a Jesus, o selo do Espírito Santo recaiu sobre você. E se porventura você ainda não aceitou a Jesus, quando você aceitar, o selo do Espírito Santo cairá sobre você. E o que todo cristão deve ter é uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Queridos, é um privilégio de Deus, é um presente de Deus, é um milagre de Deus nós termos o Espírito dele sobre nós. É o mesmo Espírito que concebeu Jesus. É o mesmo Espírito que batizou Jesus lá no momento, depois que ele foi batizado nas águas e recaiu sobre ele. É o mesmo Espírito que esteve com Jesus realizando sinais, prodígios e maravilhas e ensinando. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o mesmo Espírito que pairava sobre as águas lá no início de tudo, no início do mundo. Esse é o mesmo Espírito que esteve ali com os profetas no Antigo Testamento e com tantos homens, heróis da fé no Antigo Testamento. Esse é o mesmo Espírito que acompanhou os apóstolos. Esse é o mesmo Espírito que acompanhou a igreja primitiva. É o Espírito de Deus que habita em mim e em você. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É dele que vem os dons, é dele que vem o conhecimento, o convencimento também. Olha o privilégio que Jesus te deu um presentaço, que é o Espírito Santo. E o que todo cristão deve ter é comunhão com ele, é aproveitar isso. O que todo cristão deve ter é um desejo ardente de cada vez mais conhecer e ir se enchendo desse Espírito, a ponto da nossa carne ir diminuindo e o Espírito ir crescendo, a ponto de caminharmos e vivermos pelo Espírito. Nós precisamos ter essa fé que esses homens antigamente tinham e confiavam no Espírito Santo e faziam grandes obras e maravilhas, não para o próprio eu, mas para tornar Jesus conhecido. Jesus não deixou o Espírito Santo em mim e em você apenas para não nos deixar sozinho. Ele confiou a mim e a você a buscarmos o Espírito e vivermos pelo Espírito para expandir o reino. Ele confiou a mim e a você a amarmos a esse Consolador e irmos além. Jesus usou nesse versículo o grego parakletos. E queridos, o grego parakletos, ele traz o seguinte significado, eu vou ler para vocês. A palavra grega parakletos é derivada do verbo parakleo, que é literalmente chamar ao lado de, basicamente consolar, aconselhar, exortar. Ela também está relacionada com o substantivo paraklesis, consolação, exortação. Ambas são muito mais comuns que parakletos, mas não ocorrem nos escritos de João, enquanto parakletos ocorre apenas nos escritos de João. Em todas as 4 ocorrências de parakletos no Evangelho de João, Jesus usou o termo para se referir ao Espírito Santo como nosso Consolador. A ideia é que o Espírito venha ficar ao lado para nos ajudar nas tarefas que Jesus nos deu como seus discípulos.
Jesus te deu o Paracletos para a missão que Ele confiou a você e a mim. E nós precisamos cada vez mais estar íntimo do Espírito Santo. Nós precisamos ser cada vez mais crentes fervorosos, que buscam a presença de Deus, que buscam a consagração, que buscam a santificação, que buscam entender das coisas do reino. Os dons do Espírito, o Senhor quer derramar sobre a sua vida aquilo que Ele vê que é necessário para você. Ele distribui os dons com aquilo que é necessário. Ele quer derramar então sobre você o dom de cura, o dom de sinais, o dom de prodígios, o dom de conhecimento, o dom da ciência, o dom da profecia, o dom de línguas e o dom da interpretação das línguas, o dom do amor, o dom da fé. Querido, tantas coisas o Senhor quer derramar, mas nós precisamos buscar. Nós precisamos ter essa fé e esse entendimento. O Consolador está convosco. E aí tão interessante que Jesus fala que o mundo não pode ver, só vocês podem. Olha o privilégio. O mundo não pode entender das coisas do Espírito, o mundo não pode ver o Espírito, o mundo não pode caminhar com o Espírito Santo. Vocês sim podem. Vocês que me aceitaram, vocês que creem que eu sou o Senhor e Salvador, vocês que creem que eu sou o Messias aguardado, vocês sim podem andar pelo Espírito, podem ter o selo do Espírito Santo, podem andar cheio do Espírito, realizando o que eu realizei, para continuar cumprindo o meu legado. O mundo não. O mundo não pode ver. O mundo não pode entender. O mundo não pode compreender. Por isso, meu querido, o Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo está sobre você. E é tempo de você aumentar a sua fé. Lucas, como é que eu vou aumentar a minha fé? Pedindo. Senhor, aumente a minha fé. Espírito Santo, aumente a minha fé. Me dê o dom de fé. E me dê fogo. E me dê vontade de te buscar. Vontade de mergulhar na sua palavra. Vontade de orar. Vontade de te adorar. Vontade de pedir o teu auxílio. O teu ensino. A tua exortação. Para que eu possa fazer o que o Senhor quer que eu faça. Lá em Romanos 8, depois você pode ler o capítulo inteiro, que é tremendo, e Paulo está falando ali sempre da briga entre a carne e o espírito, do pensamento humano com o pensamento do espírito, do pecado com a santidade. E em um determinado versículo, Paulo fala que o Espírito, o mesmo Espírito, que teve o poder de ressuscitar Jesus dentre os mortos, ele tem o poder de nos vivificar a todo momento. Querida, é pelo Espírito que nós vamos fazer a caminhada cristã. É por causa do Espírito Santo que há conversões a Jesus. Sem ele não teria. É por conta do Espírito Santo que a igreja se iniciou e ainda está firme e forte até hoje. É por conta do poder e do Espírito Santo que nós temos armas para lutar contra o inimigo. É por conta dos dons do Espírito que a obra de Deus está sendo feita ano após ano. É por causa do Espírito Santo que estamos de pé. Ele é o nosso Consolador. Ele nos ensina e nos exorta. E creia em seu coração que é um privilégio tremendo nós temos o Espírito Santo. O que antes no Antigo Testamento, antes de Jesus, era para pessoas selecionadas, hoje é para todo aquele que nele crê e que confia. Por isso, feche os seus olhos neste momento. Coloque a mão no seu coração. Se conecte com Jesus. Espírito Santo de Deus, eu confio e creio na sua presença, no seu poder.
Eu creio que é o Senhor quem convence, eu creio que é o Senhor quem prepara, eu creio que é o Senhor quem ensina, eu creio que é o Senhor quem exorta, eu creio que é o Senhor quem faz tudo. E eu peço que neste momento o Senhor toque no meu coração e toque no coração dos meus irmãos, e que o Senhor possa cada vez mais, todos os dias, nos renovar em Ti, nos batizar em Ti, aumentar o nosso nível de conhecimento em Ti, aumentar o nosso nível de entendimento de quem o Senhor é, aumentar o nosso nível de confiança em Ti. Pai amado, Pai querido, continue a gerar em nós o dom, continue a gerar em nós a fé, o entendimento daquilo que o Senhor é, para que nós possamos cada vez mais, Pai, ser agentes do Teu nome, para que através das nossas vidas a Sua glória possa ser refletida através do nosso dia a dia, através das nossas atitudes. Senhor, nos ajude a avançar, nos ajude a crescer em intimidade com o Teu Espírito, que nós possamos sentir palpavelmente a presença do Teu Espírito todos os dias, a todo momento, 24 horas por dia. Continue a estar conosco. E obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de ter o Seu Espírito repousado em nós. Continue a ministrar em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Busque o Espírito Santo e continue a ser transformado por Ele. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.